Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento aqui hoje nós vamos falar o porquê não devemos acender velas para mortos em casa, principalmente. Vamos lá! Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você gosta de todo o nosso conteúdo. Então eu te convido a conhecer o restante do nosso conteúdo. O podcast Papo na Encruza, a plataforma de ensino Perdido EAD, www.perdidoead.com e também o nosso blog, perdido.co. Vai lá, veja a infinidade de coisas que você pode aprender com a gente. Beleza? Então, galera, aqui depois do seu curtir, do seu comentário, do seu compartilhar, a gente vai começar a falar sobre um dos temas que veio bastante nas caixinhas aí de perguntas do Instagram nos últimos dias. A questão de por que eu não devo acender velas para mortos dentro de casa. Muitas pessoas me perguntaram se eu poderia, se a gente poderia acender vela para um ente desencarnado, se a gente poderia fazer uma oração para um ente desencarnado, etc e tal. E eu respondi, gente, não façam isso. É claro, como tudo que eu respondo lá no Instagram gera uma comoção, o pessoal não entende e tal, porque parece que vocês não acompanham tudo aquilo que a gente acaba falando, né, nas nossas muitas mídias que a gente tem. Então vamos entender um pouquinho do porquê não acender velas para mortos. E a gente tem que ter uma definição, uma diferenciação do que é morto, né, espírito desencarnado, e do que é espírito santificado, espírito bento. Então a gente tem que ter essas duas separações. Primeira coisa é quanto a pessoas acendem velas assim para um preto velho, para um caboclo. São espíritos mortos, né? Espíritos de pessoas que já desencarnaram. Só que são espíritos que atingiram um grau de elevação e de clareza de pensamento muito grande. Então, para acender para eles, como eles fazem um trabalho em prol do auxílio ao próximo, eles entendem esse tipo de chamada, esse tipo de chamamento. Quando a gente acende uma vela e faz uma oração, a oração é um processo evocatório. Uma coisa que vocês às vezes depreciam demais é o poder da oração. Quando a gente faz esse tipo de atividade, acender uma vela e chamar através de uma oração um espírito, ele vem atender a gente. Talvez não presencialmente, mas mentalmente, energeticamente, ele vem. Ou ele manda um representante, um falangeiro que trabalha com ele para que aquilo seja feito. Então a gente tem essa diferenciação. Então são espíritos que estão com um certo desprendimento e com clareza de raciocínio sobre o que eles podem ou não podem fazer, e eles não vão te prejudicar desta forma. Uma outra questão é acender velas para espíritos que acabaram de desencarnar ou desencarnaram há pouco tempo. E aqui entra a grande polêmica. O que é pouco tempo para um plano espiritual? O pouco tempo é às vezes uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Não importa. Se você teve vivência com esse ente querido em terra, um pai, um avô, um tio, uma mãe, um filho e tal, não acenda velas para eles. Porque você não sabe a condição que esse espírito está. Existem espíritos que quase imediatamente, quando desencarnam, eles já têm uma clareza, uma iluminação e entendem a situação que eles estão agora, atualmente, como espíritos desencarnados. Isso não acontece na maior parte das vezes. É raro isso acontecer. E quando isso não acontece, esses espíritos ou estão adormecidos ou estão atormentados. E eles não entendem esse chamamento. Tanto que é muito comum ouvir relatos de pessoas que estão sendo obsedadas, que elas estão sentindo a presença familiar que foi pro astral. Uma presença de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um tio, de uma tia, de um filho, de uma filha, que acabou indo para o astral. A gente está no meio de uma pandemia gigantesca, onde muitas pessoas estão perdendo muitas pessoas mesmo, muita gente morrendo, e a gente tem essa consciência de que a gente queria que elas respondessem que elas estão bem. Mas não é o momento ainda. Então, nesse estado atual, a gente não sabe como os espíritos estão. E se você fizer uma evocatória para esse espírito, ele pode vir a perturbar você e você pode atrapalhar o andamento espiritual dele. Isto não quer dizer que você não possa rezar ou orar em menção a este espírito, para que ele tenha clareza, para que ele receba boas energias, bons eflúvios, para que ele seja assistido pelas boas hostes do astral, etc, etc, etc. Mas, neste caso, o que você fará não será rezar para o espírito, será rezar para o anjo da guarda daquele espírito, que vai conduzir ele da melhor forma possível. Alguns espíritas vão dizer que é para o mentor daquele espírito. A gente na Umbanda acaba falando o anjo da guarda.
Então você vai rezar para as forças que regem aquele espírito, as forças que guardam aquele espírito, pelas forças que apadrinham aquele espírito. No caso, se for um médium de Umbanda, você pode rezar para o guia dele. Se ele foi um médium de Umbanda desencarnado, ele tinha um caboclo, um preto velho que você conhecia, reze para este caboclo e preto velho pedindo por este espírito desencarnado. Se não souber, você reze genericamente para o anjo da guarda de fulano de tal. E aí, vamos supor, José da Silva, você vai rezar para o anjo da guarda de José da Silva. Meu Deus Todo-Poderoso, eu peço a vossa intercessão neste momento para que o anjo da guarda de José da Silva ajude-o em seu caminhar, para que ele tenha um bom despertar, para que ele tenha consciência, para que ele tenha entendimento da sua nova condição de vida. É isso, tá? Então, tem muita gente falando assim, vamos cultuar a ancestralidade, vamos cultuar a ancestralidade. E eu ouvi no terreiro um guia falando que a gente não sabe a condição que o espírito está. Então, é melhor a gente não manter a ancestralidade, porque a gente nem sabe se os nossos ancestrais foram tão bons assim. Quando nós dizemos cultuar os ancestrais, é reverenciar a memória deles. E a gente faz isso de uma forma mais genérica, e não de uma forma individualizada, chamando o espírito que acabou de desencarnar para fazer algo para a gente. Claro, existem processos mágicos que fazem isso, existem mirongas para isso, mas não é o caso na maior parte das vezes, tá? Não é generalizando que a gente vai chegar lá. A gente tem que ter um entendimento bem minucioso sobre estas questões. Estamos entendidos? Então, se você quiser rezar para um espírito desencarnado, reze para o anjo da guarda dele ou para os mentores dele para que auxiliem esse espírito desencarnado e eles tenham condição de entender a sua nova jornada espiritual. Quer rezar para um espírito desencarnado para ajudar você? Reze para as santas almas benditas, para os pretos velhos e para os caboclos, para que eles ajudem você no seu plano espiritual e no seu plano material, que é a função deles. Certo? Então é isso aí, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Antes de você ir embora, curta, comenta, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Meu muito obrigado a todos vocês e até um próximo pensamento.